Oi, gente, todos prontos para o nosso encontro de hoje? Na aula de hoje nós terminaremos o capítulo 5 de angiospermas com o conteúdo reprodução sexuada, ok? Pega o teu material e vem junto comigo. Pois bem, turma, na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo que nós iniciamos na aula passada, o capítulo 5 de angiospermas. Então, nosso conteúdo está lá no livro 2, de Biologia 2, na página 5, se você quiser acompanhar comigo. Gente, hoje nós vamos terminar o capítulo de angiospermas no tópico de reprodução sexuada e ciclo de vida, que foram os dois tópicos que ficaram faltando para a gente concluir o capítulo, tá bom? Então vamos lá. Como a gente vai falar de reprodução sexuada, gente, obviamente que nós temos que falar dos órgãos que serão responsáveis por essa reprodução, por esse tipo de reprodução, que são justamente as flores. Então, as angiospermas são um grupo de plantas, nós vimos isso na aula passada, que tem as estruturas reprodutoras concentradas nas flores, ok? Essas flores, elas podem ter ambos os dois órgãos reprodutores, masculino e feminino, a gente vai chamar essas flores de monóclinas, ou essas flores podem ter apenas um dos órgãos reprodutores, que nós iremos chamar, portanto, essas flores de díclinas, ok? Então, os órgãos reprodutores masculinos, nós vimos na aula passada, nós chamamos de estames. O conjunto de estames vai formar o androceu. E o órgão feminino das flores é o pistilo, que também é chamado de carpelo. O conjunto de pistilo ou carpelos constitui o gineceu, ou seja, o órgão reprodutivo feminino das flores. Então, esses órgãos aqui, gente, os estames e os pistilos, serão os responsáveis pela produção dos gametas, que serão essenciais na reprodução sexuada. Então, na aula passada, nós vimos os tipos de reprodução assexuada por propagação vegetativa, e hoje nós vamos ver como é que ocorre a reprodução sexuada nas angiospermas. Tranquilo? Aqui nesse slide, né, eu estou mostrando o estame para vocês, que é formado pelo filete, que é a haste que sustenta a antera, tá bom? A antera, se você observar, é uma estrutura que fica bem na extremidade do estame e é formado por dois lóbulos que são conectados, que são soldados por uma estrutura chamada de conectivo. Então, essa é a estrutura do estame. No caso do pistilo ou carpelo, ele é formado pelo estigma, essa estruturazinha que fica bem na extremidade, que vai ser justamente o local por onde vai entrar o grão de pólen. Temos a haste que sustenta e comunica o estigma ao ovário, chamado de estilete, e por fim temos a base do pistilo, que a gente vai chamar de ovário, que é a estrutura do pistilo que guarda os óvulos. Tranquilo? Para frente. Vamos começar falando sobre os estames. Os estames, gente, são os esporófilos masculinos. São folhas modificadas que são responsáveis pela produção dos gametas masculinos, certo? O conjunto de estames ou o conjunto de esporófilos masculinos é justamente o que a gente chama de androceu, certo? Então, os estames é a parte masculina da flor. Então, como eu disse, o estame é a folha modificada, em cuja extremidade diferencia-se na antera. Então, no slide anterior, eu mostrei para vocês. A antera é justamente aquela porção bilobulada dos estames, ok? Gente, o que acontece? Na antera, aquela porçãozinha que fica bem na extremidade, nós vamos encontrar os chamados sacopolínicos, ok? Ou microsporângios. Microsporângios ou sacopolínicos são sinônimos. É onde vai ocorrer justamente a produção do gameta masculino da flor, certo? Então, esses microsporângios ou sacopolínicos são os esporângios masculinos, ok? Também chamados de androsporângios. O nome é micro, né, em referência ao fato de que as estruturas reprodutoras masculinas da flor são menores em tamanho do que as estruturas femininas da flor, certo? Então,
os esporângios masculinos, né, os microesporângios, eles se desenvolvem no interior da antera. Então, você observa aqui, ó, no desenho que eu estou mostrando desse slide, isso aqui é o desenho da antera. Né? Eu mostrei para vocês que a antera ela é bilobulada. Então, você tem o lóbulo esquerdo e o lóbulo direito. Se você observar, nós temos dois pares de microesporângios ou sacos polínicos. Um par na direita e um par na esquerda, certo? O que a gente encontra dentro desses sacos polínicos ou microesporângios? Nós encontramos, gente, células chamadas de células-mãe de esporos, ou ainda os microesporócitos. Então, o que a gente encontra dentro dos microesporângios que estão dentro da antera? Nós encontramos células diploides, por isso que eu coloquei esse 2N aqui, ó. Nós encontramos células diploides chamadas de microesporócitos. Então, aqui, ó, nós temos inúmeras células desse tipo. Nós temos inúmeros microesporócitos, ok? Esses microesporócitos, gente, vão passar por divisão celular do tipo meiose para dar origem a células haploides chamadas de micrósporos. Então, pronto, ó, olha para esse outro esqueminha aqui, né? Eu peguei o microesporócito, tá bem aqui, ó, ou célula-mãe do micrósporo. Essa célula-mãe do micrósporo, o microesporócito, vai sofrer meiose e vai dar origem a 4 micrósporos, que vão ser células haploides. Tranquilo? É bem fácil de entender por que os micrósporos são haploides, porque eles passaram por meiose. Então, a gente sabe que a meiose é um tipo de divisão celular reducional, que diminui o número de cromossomos pela metade. Por isso que os micrósporos, eles são haploides. Beleza? O que vai acontecer em seguida? Vai acontecer a germinação dos micrósporos. Eles vão passar por mitose, cada um deles vai passar por mitose, e vai dar origem, gente, a uma estrutura bicelular. É só você olhar aqui nessas 4 estruturazinhas formadas por 2 células. Tá vendo aqui, ó? Essas 4 estruturas que se formaram através dessa mitose possuem 2 células, 2 núcleos, ok? Possui a chamada célula do tubo, que é formada pelo núcleo vegetativo. A gente vai ver, aliás, que essa célula do tubo, ela vai dar origem ao tubo polínico, por isso o nome, célula do tubo. E a célula geradora, formada pelo núcleo gerador, vai dar origem aos núcleos espermáticos masculinos, justamente aos gametas masculinos. Então, gente, essa estruturazinha aqui, ó, formada por 2 células, cada uma delas é o que a gente chama justamente de grão de pólen, ok? São os grãos de pólen que representam o gametófito masculino imaturo, certo? Das angiospermas. Então, preste atenção, o grão de pólen equivale ao gametófito masculino imaturo das angiospermas. Lembra da aula passada que eu disse que uma das características das angiospermas é a alternância de gerações? Nós temos alternância entre a geração gametofítica haploide e a esporofítica diploide. Então, pronto, ó, o grão de pólen equivale à geração gametofítica. Nesse caso aqui, nós temos o gametófito masculino ainda imaturo. Tranquilo? Em outras palavras, gente, o que vai se formar dentro das anteras? Vai se formar os grãos de pólen, que são os gametófitos masculinos imaturos das angiospermas. Tranquilo? Para frente. O que vai acontecer com esse grão de pólen? Qual que é a estrutura do grão de pólen? Gente, o grão de pólen, né, vocês estão vendo bem aqui, ó. Eu trouxe a imagem bem para cá. O grão de pólen é formado por 2 tegumentos, ok? Uma mais interna, chamada de entina. Ela está bem aqui no desenho, gente, ó. A entina é a mais interna, o tegumento de dentro, que é formado por celulose e pectina. São 2 polissacarídeos, celulose e pectina. E nós temos o tegumento mais externo, chamado de exina. Está bem aqui no desenho, ó. A exina vai ser esse tegumentozinho aqui, ó, mais externo, que é formado por um biopolímero biológico
certo? Chamado de esporopolenina, certo? Esporopolenina. Então a gente percebe que o grão de pólen, ele possui esses dois tegumentos, a entina mais interno e o tegumento exina mais externo. Ok? Então esse é o grão de pólen. O grão de pólen, gente, como eu disse, ele é formado por duas células, é uma estrutura bicelular. Uma delas é chamada de célula do tubo, como eu disse no slide anterior. A célula do tubo, gente, vai ser importante porque vai originar o tubo polínico após a polinização. Então, quando o grão de pólen chega lá no órgão reprodutor feminino da flor, certo? O grão de pólen, através da célula do tubo, vai originar o tubo polínico, certo? Tudo certo aqui? Vai originar o tubo polínico. E a célula geradora, a outra célula do grão de pólen, vai originar os gametas masculinos, ou seja, as células espermáticas. Tranquilo? Então é o grão de pólen que é conduzido, aliás, até o estigma da flor durante a polinização. Então olha para cá, você tem aqui no meu desenho, no meu esquema, a antera, que é o local de formação dos grãos de pólen. Durante a polinização, esse grão de pólen vai ser liberado, ok? O que acontece? Está aqui o grão de pólen. O grão de pólen, gente, ele é formado, né, por dois tipos de células, né? Nós temos um núcleo celular gerador, ou célula geradora, e nós temos o núcleo, né, de célula geradora. Ok? Então, nós temos uma célula do tubo e uma célula geradora. Tranquilo? Em azul, você tem o núcleo da célula do tubo e aqui, ó, de branco, você tem o núcleo da célula geradora. Então, você observa que essa é a estrutura do grão de pólen. Uma célula do tubo e uma célula geradora. O que vai acontecer? Essa célula geradora vai dar origem, gente, a duas células espermáticas. Tá bem aqui, ó. Ela vai sofrer mitose e vai dar origem a duas células espermáticas, ok? No desenho, eu estou apontando para o núcleo das células espermáticas, ok? Olha só para o esquema, olha só para o esquema. O núcleozinho azul, a célula azul, que é o núcleo da célula do tubo, vai originar o tubo polínico, gente, certo? E essas duas células aqui de cima, que são as células espermáticas, é que vão fecundar a oosfera, certo? Então, ó, você tem aqui o grão de pólen agora maduro. Depois que a célula geradora sofre mitose e dá origem às duas células espermáticas, você tem agora o grão de pólen maduro. Ou você tem agora o gametófito masculino maduro, ok? Então, cuidado para não confundir. Quando você tem a célula do tubo e a célula geradora, você tem um grão de pólen imaturo. Quando você tem a célula do tubo e as duas células espermáticas que se originaram a partir de uma mitose da célula geradora, agora você tem um grão de pólen maduro. Tranquilo? Então você observa aqui, ó, que essa célula do tubo é que é responsável pela emissãozinha desse tubo aqui, ó, o tubo polínico. Professor, qual é a função do tubo polínico? O tubo polínico, gente, ele vai se estendendo até chegar lá no óvulo da parte reprodutora feminina da flor, certo? Para que ocorra, então, a fecundação. Se você lembrar, nós estamos falando de plantas sifonógamas. O que é uma planta sifonógama? É uma planta que a fecundação não depende mais de água. Antigamente, nos grupos das briófitas e pteridófitas, o que nós víamos? A água é que levava o gameta masculino até o interior do sistema reprodutor feminino da planta. Não era isso? Agora não. Agora, o que nós percebemos? O tubo polínico é que é responsável por levar os gametas masculinos para a região onde vai ocorrer a fecundação, lá para dentro dos óvulos. Tranquilo? Então, por isso que a gente diz que essas plantas são sifonógamas. Para frente. Pronto, falamos do sistema reprodutor masculino, ok? Falamos do sistema reprodutor masculino, do androceu, falamos dos estames. Vamos falar agora do pistilo, que também é chamado de carpelo, certo?
O pistilo ou carpelo são os esporófilos femininos. São folhas modificadas para fins reprodutivos, certo? Sofreram modificações para que ocorresse a produção dos gametas femininos. O conjunto de pistilo, gente, ou de carpelos, tanto faz, né? São sinônimos, a gente chama de gineceu. Então, como nós tínhamos o androceu, que é o órgão masculino da flor, nós temos o gineceu, que corresponde ao órgão feminino da flor. Tranquilo? Olha só, os carpelos, eles se unem, ok? Então, você pode ter flor que possui mais de um carpelo. Aí eles vão ser o quê? Fundidos. Aí você, se tiver 3 carpelos, a flor é tricarpelar. Se tiver 4, tetracarpelar. Se tiver 5, pentacarpelar. E assim sucessivamente, tranquilo? Então, esses carpelos serão fundidos, unidos. O carpelo, gente, ele é formado, o carpelo ou pistilo, por 3 regiões. Ó. Essa regiãozinha aqui da extremidade, você vai chamar de estigma, ok? Essa hastezinha você vai chamar de estilete. E a porção basal, que guarda os óvulos, nós vamos chamar de ovários. Tranquilos? Nós vamos chamar essa porção basal de ovários. O que acontece? Dentro do ovário, gente, dentro do ovário, nós vamos ter uma estrutura chamada de óvulo. Aí nós temos que tomar cuidado, porque o óvulo, na espécie humana, é a célula reprodutora, né? É o gameta feminino. Na espécie humana, o óvulo é o gameta feminino. Nas flores, nas angiospermas, isso não acontece. O óvulo, gente, é uma estrutura dentro do ovário onde vão ser formados os gametas femininos. Ou seja, a oosfera. O gameta feminino das angiospermas é chamado de oosfera. Então, cuidado para não fazer confusão. Então, dentro do ovário, nós temos o óvulo, que nada mais é do que o megasporângio, certo? Por exemplo, lá no órgão masculino, que eu acabei de falar, nós tínhamos estames, né? Dentro dos estames, dentro dos estames, nós tínhamos a extremidade, que era as anteras, e dentro das anteras nós tínhamos o quê? O microsporângio. Então, aqui nas estruturas reprodutoras femininas, olha só, nós temos o ovário, e dentro do ovário nós temos os óvulos. Aí os óvulos são os megasporângios. Tranquilo? Então, se você observar, eu estou representando aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu estou mostrando um óvulo. Eu estou mostrando o megasporângio. Aqui embaixo, ó, o local onde vai se formar os gametas femininos, o megasporângio. Ele possui 2 tegumentos. Se você perceber, ó, nós temos 2 espécies de dobrinhas bem aqui, ó. Essas dobrinhas aqui, ó, são os 2 tegumentos dos óvulos, ok? Então possui 2 tegumentos e um orifício bem aqui, ó, que a gente vai chamar de micrópila. Professor, o que é a micrópila? A micrópila, gente, é uma aberturazinha pequena por onde vai penetrar o tubo polínico, certo? Então, é a passagem para o gameta masculino fecundar o gameta feminino, a micrópila. Ok? O que nós temos aqui dentro do óvulo, dentro do megasporângio? Nós temos uma única célula mãe de esporo. Nós temos o megasporócito, uma célula diploide. Lembram? Lá dentro das anteras, nós tínhamos os microsporócitos. Dentro do óvulo, nós temos os megasporócitos. Ok? Esse megasporócito vai sofrer meiose e vai dar origem a 4 células haploides. Ok? Se sofreu meiose, essas células terão apenas metade da carga genética do megasporócitos. Então, nós vamos chamar essas 4 células haploides de megasporo, certo? Megásporo, ok? O que acontece? 3 deles degeneram, gente, e só persiste um único megásporo, que você vai chamar de megásporo funcional, ok? Então, ele vai começar a crescer e a se desenvolver e vai tomar conta de toda a superfície interna do óvulo, esse único megásporo aqui, ok? Pronto, o que acontece? Esse megásporo que tomou conta de toda a região interna do óvulo, ele vai germinar.
certo? Você vai perceber que ele vai passar a ser chamado, quando ele germina, de saco embrionário, ou seja, o gametófito feminino. Relembrando, quem era o gametófito masculino? Eram os grãos de pólen. No caso do gametófito feminino, nós temos o megásporo germinado, que você vai chamar de saco embrionário. Como é que isso acontece? Pronto, ó. Esse megásporo funcional que restou, depois que ele tomou de conta de toda a região do óvulo, essa regiãozinha aqui interna, ó, tá vendo? O que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer, gente, 3 mitoses consecutivas, certo? Eu estou mostrando ele bem aqui, ó. Você tem aqui o pistilo inteiro, ó. Nesse esquema você tem aqui o pistilo, certo? Aí eu estou apontando aqui para o ovário. Aí com a lente de aumento, eu estou mostrando o ovário para vocês amplificado. Dentro do ovário nós temos o óvulo, certo? Aí se formou aqui dentro o megásporo funcional, aí esse megásporo ele vai sofrer mitoses, certo? Aqui, ó, o megásporo funcional, ele se formou e ele vai sofrer agora 3 mitoses consecutivas. Quando essas mitoses ocorrerem, vai se formar 8 núcleos haploides. Dentro do óvulo vai se formar 8 núcleos haploides. 3 núcleos vão ficar aqui em cima, gente, ó. Tá aqui, ó, 1, 2, 3. Esses 3 núcleos você vai chamar de células antípodas, certo? 2 núcleos vão ficar bem aqui no centro, ok? Você vai chamar de núcleos polares. 2 núcleos vão ficar aqui embaixo, ó. Um à esquerda e o outro à direita. Você vai chamar de sinérgides. E no meio, entre as duas sinérgides, nós temos a oosfera. Aí esse sim é o gameta feminino, certo? A oosfera é o gameta feminino. Então, ó, nós temos aqui o óvulo germinado, que a gente vai chamar de saco embrionário, certo? Nós temos aqui o nosso gametófito feminino. Então, o óvulo aqui, ele é formado por 8 núcleos, dentre os quais nós temos a oosfera, o gameta feminino. Tranquilo? Então, ó, se você observar, nós estudamos aí a formação do gameta masculino, né, que são os núcleos espermáticos ou células espermáticas, e nós estudamos agora o gameta feminino, certo? A formação do gameta feminino, que é justamente a oosfera, ok? Para frente. E como é que acontece a reprodução? Gente, a reprodução nada mais é do que a chegada do gametófito masculino até o estigma da flor, né? O estigma da região feminina não é aquela porção que fica bem na extremidade. Então, a reprodução nada mais é essa chegada do grão de pólen, que é o gametófito masculino, até o estigma da flor, certo? Quando isso acontece, ocorre a formação do tubo polínico. É só você acompanhar comigo no desenho, ó. O tubo polínico está chegando bem aqui, ó, lá na micrópila. Aqui nós temos a flor, né, ó. Você tem aqui o ovário, certo? Ó, aqui embaixo você tem o ovário e aqui você tem o óvulo, né? Você observa os 2 tegumentos do óvulo e os 8 núcleos aqui dentro, ó. Ok? Aqui você tem um saco embrionário, aqui dentro, o gametófito feminino. Então, ó, você observa que através da célula do tubo, o grão de pólen conseguiu acessar a oosfera, o gameta feminino. Em seguida, o que vai acontecer? Uma das células espermáticas vai fecundar a oosfera, certo? Para dar origem ao embrião diploide, 2N. O outro núcleo espermático ou a outra célula espermática vai, gente, se fundir, vai fecundar esses 2 núcleos polares bem aqui, ó, formando uma estrutura 3N, triploide, que a gente vai chamar de endosperma. Professor, o que é o endosperma? Gente, o endosperma é um tecido que vai ser responsável pela nutrição do embrião que acabou de se formar. Então, nós temos uma fecundação dupla. Como assim, professor? Não entendi. Ora, lembra que o grão de pólen ele é formado pela célula do tubo, que formou aqui, gente, ó, o tubo polínico, e é formado pela célula
geradora. A célula geradora forma dois gametas, duas células espermáticas. Né? A gente viu isso. Essa célula espermática vai fecundar a oosfera, primeira fecundação. A outra célula espermática vai fecundar os dois núcleos polares, ou seja, segunda fecundação, formando aí o endosperma. Ok? Então, a gente diz que as angiospermas possuem uma fecundação dupla. Uma célula espermática fecunda a oosfera, a outra célula espermática do grão de pólen fecunda os núcleos polares. Tranquilo? Professor, e depois da fecundação? Gente, depois da fecundação, o óvulo, essa estruturazinha aqui, ó, vai formar a semente, certo? Com o embrião aqui dentro. E o ovário, que é toda essa estrutura aqui, onde o óvulo está sendo guardado, vai dar origem ao fruto, ok? Então, óvulo fecundado, você vai originar a semente, certo? O ovário fecundado, todo esse aparato aqui, ó, toda essa estrutura vai dar origem ao fruto, né? Que guarda a semente. Então, para finalizar, gente, nós temos o ciclo de vida aqui, ó. O ciclo de vida, ele nada mais é do que tudo que eu falei até agora. Só que, se você observar, eu tenho nessa imagem uma alternância de gerações. Eu tenho uma alternância entre a geração esporofítica diploide e a geração gametofítica haploide. Então, ó, observa comigo. Onde é que o ciclo começa? O ciclo começa bem aqui, ó. Em que você tem uma planta adulta, ou seja, a geração esporofítica predominante, né? Nas angiospermas, a geração esporofítica diploide, ela é predominante. Então, você tem aqui, ó, a planta adulta, ok? Essa planta adulta, ela vai ser responsável, através das flores, pela produção dos gametas masculinos e gametas femininos, certo? Então, ó, na antera, que é o sistema reprodutor masculino, vai haver a formação do gametófito masculino, né? E aqui, ó, no óvulo, certo? Dentro do pistilo, nós vamos ter a formação do gametófito feminino. Se você observar, os gametófitos representam uma geração que mais curta, uma geração passageira. Por isso que a gente diz que a geração esporofítica diploide é uma geração predominante, ok? Então você tem aqui, ó, a formação dos gametas masculinos, né? O grão de pólen, e você tem aqui a geração dos gametas femininos, a oosfera. Vai acontecer então que o grão de pólen, ele vai dar origem ao tubo polínico, né, ó, para acessar a oosfera dentro do óvulo. Vai acontecer a dupla fecundação com a produção do zigoto, do embrião, né, e do endosperma. Em seguida, esse embrião, ele vai se desenvolver, tá aqui, ó, vai se desenvolver, tranquilo? E nós temos agora que no caso do óvulo fecundado, nós temos a semente, e o ovário fecundado, nós temos o fruto. Tá bem aqui, ó, o fruto. O que vai acontecer? Esse fruto vai ser responsável pela dispersão das sementes, certo? Carregando os óvulos, né? Ó. Essas sementes vão cair em um ambiente fértil, vão germinar, dando origem ao esporófito, a geração esporofítica. E a partir daí, o ciclo ele se repete. Então, gente, nós conseguimos perceber claramente que existe uma alternância de gerações, né? Duas gerações alternando, a geração esporofítica diploide, né? Geração 2N, que é representada pela fase adulta da planta, e nós temos também a geração gametofítica, né? N, que é a geração haploide, representada aí pelo grão de pólen, né? Produtor do gameta masculino, e nós temos o saco embrionário, produtor aí do gameta feminino. Então, você observa claramente que a geração esporofítica, ela é predominante em relação à geração gametofítica, certo? Então, isso vai caracterizar o ciclo de vida das angiospermas. Ok, gente?
Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido tudo, espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E continuem estudando, não percam o foco, deem uma olhada no capítulo, releiam para fixar bastante esses conceitos que nós vimos hoje, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o